2 meses em greve. Então é uma situação muito complicada, onde nós temos que nos juntar, nós temos que nos unir, porque a política individualista, ela vai trazer consequências cada vez piores. Então, o nível de endividamento da população subindo, como está subindo, as pessoas adquirindo as coisas, mas os custos do endividamento, onde isso poderá nos levar? Terceira questão, os serviços públicos. Que alternativas nós podemos constituir em termos de luta, de movimentos que possam, digamos assim, colocar para a sociedade uma alternativa. Porque do jeito que as coisas estão, pessoal, nós temos uma situação de insegurança e de falta de perspectiva que é muito forte em nós. Mas nós precisamos discutir isso, tá bom? Então deixo aqui algumas questões para que a gente possa desenvolver esse debate de conjuntura. Obrigado. 15h38. Professor só pensa em salário, diz vereador de Jacareí. Não sei se alguns professores tiveram o desprazer de ler isso, mas eu vou ler mesmo assim. O vereador de Jacareí, marquem esse nome, Dário Burro, Burro mesmo, do Democratas, causou polêmica após fazer no Facebook diversos comentários a respeito dos professores da rede pública. Em sua página, na rede social, o vereador deixou vários posts. Não foi um só, hein, gente? Então não é caso isolado, é caso pensado. Vários posts, das quais critica a postura do professor de educação. O primeiro deles foi publicado em 13 de agosto. 13 de agosto. O vereador deixou e afirmou que os professores adoram palestras nas escolas. Assim, eles não precisam dar aulas. Isso em 13 de agosto. Em outros posts, o vereador diz: professor só pensa em salário. O professor é um profissional frustrado, que descarrega a frustração em cima dos seus alunos. O professor gostaria de ser engenheiro e não consegue, e vai dar aula de matemática. Outro queria ser advogado, ele não consegue, e vai dar aula de português. Outro queria ser médico, não consegue, vai dar aula de biologia. Ou seja, só falta 3 parágrafos aqui, tá, gente? Procurado para falar sobre as declarações feitas na sua rede social, Dário Burro, que está em seu primeiro mandato na Câmara de Jacareí, reafirmou sua posição. Eu vejo que é muito grave a falta de resultados na educação. Existem recursos. Esses recursos são aplicados. A gente tem uma boa estrutura e o professor não sabe produzir. Eu não aceito jovens chegando ao 7º ano sem saber escrever corretamente. Na opinião do vereador, se os professores não estão contentes com o seu salário, deveriam procurar outra profissão, pois sabiam da limitação quando escolheram tornar-se docentes. Os profissionais deveriam ainda adequar o seu padrão de vida ao seu salário. O vereador também, que já foi professor da rede pública e que chegou a cursar letras, mas não terminou o curso. Ele não aceita o fato de os outros professores sempre atribuírem a má qualidade da educação ao coitadinho do governo. Vejo que está faltando comprometimento profissional. Para ele, fala-se muito sobre pedagogia e as ideias do educador Paulo Freire, mas pouco se aplica na educação. Até hoje à tarde, não havia nenhuma representação contra o governo, contra o vereador de Jacareí na Câmara. Segundo o Dário Burro, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a PELESP, faria uma reunião para decidir se entrariam ou não com alguma representação
educação que poderia resultar em uma punição ao parlamentar. Gostaria de pedir desculpa do tempo, mas infelizmente eu precisava ler isso aqui para vocês, gente. Aí eu estava conversando com alguns colegas e falei assim, aí ontem à noite eu fui dormir, né, eu não consegui nem dormir de raiva. Aí eu comecei a fazer um paliativo com os bombeiros, né? E, gente, o que me preocupou é que 10% das pessoas que leram isso aprovaram isso na internet, gente. 10% das pessoas que leram isso aprovaram isso na internet. Vai ficar 10%. Gente, isso para mim é grave, 10% da população ler isso e aceitar isso. Eu não sei se alguns viram bem, né? Eu vou descobrir o perfil desse desgraçado aqui, né? Eu vou encher o Facebook de coisas, eu já mandei para ele algumas ontem, né? Mas eu, infelizmente, aí eu comecei a fazer um paliativo com os bombeiros. É lógico que são proporções diferentes. Né? O governador falou em público isso e aquilo, mas a população apoiou os bombeiros. E 10% da população está apoiando esse cara aqui, gente. Isso é gravíssimo. Tá? Aí eu falei, nossa, aí lá no Rio... É a 8035/10, que é do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, 9 no caso, até 2020. E se a gente já tinha apenas 4,5%, que era isso que tinha, do dinheiro, do orçamento da União para a educação, não vai chegar a 7% neste novo plano de educação. Veja bem, se em 10 anos não se conseguiu reverter o caótico quadro da educação no Brasil, não vai ser agora nos próximos 10 anos e com menos dinheiro que isso vai se dar. Então a gente propõe uma campanha, na verdade não é uma proposta só nossa, ou do MDS, ou do PSTU, enfim, etc, etc. Já foram 40 bilhões destinados a isso. E foi tirado da União para saúde, educação, 50 bilhões no começo do governo Dilma. Então tem uma contradição aí. Se você nada contra os esportes, muito pelo contrário. Mas a gente sabe muito bem que a estrutura a gente sabe muito bem da lavagem de dinheiro, de tudo que vai se dar nas construções. Basta ver que no Senado Federal eles quiseram aprovar, e passou praticamente isso, que era para a gente não ter nenhuma discussão, não se tornar públicas as discussões de para onde, como, de que forma seriam aplicados os dinheiros nas próximas Olimpíadas, nas construções de educação. Mas toda a campanha torna pública o vergonhoso quadro da educação. Então, campanhas servem para isso. Não foi a única campanha das diretas já que derrubou a ditadura militar. Foi um conjunto de coisas e também as campanhas. Quando a gente vai para a rua e denuncia, a gente abre a discussão. A respeito do corte, haverá um corte aí de 50 bilhões. Esse corte, só para a educação, é 3,1 bilhões. O restante, os 25 bilhões, serão direcionados aos empresários. Então é por isso que nós nos encontramos, não é? Dentro da educação dessa forma, com as várias campanhas negativas a nosso desfavor, né? Que isso que existe, não é? Então nós temos isso, então o meu recado aqui é só o apoio a essa Marcha Brasília. Nós apoiamos 2 representantes, daí já fizemos o levantamento de gastos, vai ficar em torno de 220, mais em torno de 300 reais para cada pessoa que for. Já foi levantado os gastos, não é isso? É uma proposta, viu? Aqui é uma proposta para que a gente esteja lá, porque nós precisamos fazer essa conduta, né? Que nós conseguiremos alguma coisa. Então essa é a proposta. Aí nós vamos aprovar agora, né? Vamos levantar as propostas, vamos ver o que vamos decidir aqui, tá bom? Não se encontrava em lugar nenhum esse tal projeto de lei, né? Que precisa ir para a Assembleia, ser votado e tal. Não encontrava em lugar nenhum. Daí no dia 14 de junho, mais de um mês depois, o governo enviou para a Assembleia Legislativa o projeto do reajuste. Na verdade, ele enviou o plano salarial para os próximos 4 anos. Um plano fechado para o mandato dele, para 4 anos. Ele enviou no dia 14 de julho para que tramitasse em caráter de urgência. Então, muito rapidamente, no dia 11 de julho, menos de um mês, já estava aprovado a lei complementar 1117.
143, né? Menos de um mês depois. Então, só para ficar mais fácil para acompanhar, pessoal, aí no kit que a gente exagerou na quantidade de material aí, né? Mas no kit que vocês têm aí em mãos, está falando sobre a lei, né? Sobre a lei 1143. Então, trata-se de um plano salarial. Eu sou professor de matemática, tá? Através da matemática, né? Fazer com que isso não seja mais que 28%. O nosso reajuste para 4 anos, ele não passa de 28%. Aqui está escrito 42,25%, mas é uma mentira. Então é assim, olha, em junho desse ano, junho agora, né, que a gente recebeu, vai receber ainda a folha suplementar, né, e a gente teve um acréscimo salarial muito grande, né, aumentou sempre. Tem que ser apontar um caminho de luta, não tem outro jeito para nós, tá? Até porque, entre nós aqui, RE, pessoas que nas suas escolas questionam, brigam, alguém acha que o Estado nos tem em consideração? Não tem, né? Então, nosso caminho já está mais ou menos definido, tá? Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos tentar fazer com que essa discussão que o Bruno acabou de colocar aqui, que o Luiz colocou aqui, que o Zé Roberto, que o Vanderlei e vários outros, essa discussão vá para fora, porque nós precisamos discutir com os alunos, com os pais, que eles também estão sendo prejudicados. Essa escola precarizada, essa escola sem recurso, essa escola que só vai servir para segurar o aluno lá dentro, essa escola também está atingindo esses jovens, também está atingindo esses pais, também está atingindo o EJA, né? Nós vimos aí na virada desse semestre, o que aconteceu nas escolas que tem EJA. E agora, o que está posto aí com a questão da municipalização? No primeiro momento, Santo André disse que a municipalização vai ser boa. Mas se vocês verem outros países, como o Chile, todo esse movimento que está acontecendo hoje, gente, no Chile, tem a ver com a municipalização que aconteceu 20 anos atrás. A política de bônus, ao mesmo tempo que ela está sendo aplicada aqui, nos Estados Unidos, vocês estão acompanhando esse questionamento? Nos Estados Unidos, está sendo questionada a política de bônus, porque durante 20 anos não trouxe resultado nenhum em termos de melhoria de qualidade. Então, nós precisamos transformar toda essa discussão em denúncia, em ação, queira ou não, o que fez o governo ter que, de uma certa maneira, fazer uma flexibilizada em relação a todos os movimentos. Então, por exemplo, enquanto subsistendo aqui na minuta, um conjunto vai, desde a paralisação do dia 2, que nós temos que conversar com nossos colegas. A divisão das férias, gente, não é a divisão das férias apenas, é o fim do recesso de julho. Precisa ficar muito claro, é o fim do recesso de julho. Por quê? Porque ao tirar as férias de janeiro, 15 dias, jogar em julho, qual que é o próximo passo? Transformar nosso recesso em capacitação. E depois, tirar o recesso e dizer para nós, capacitação, ó, faça na sua casa, faça fora do horário de trabalho, se vira. É isso. Então nós temos que dizer categoricamente para os nossos colegas o que está em jogo. E dia 2, pararmos. E além disso, tem um conjunto de propostas aqui que foram feitas, que nós queremos encaminhar para votação aqui, e mais do que votação, gente, nós precisamos de pessoas, precisamos que vocês nos ajudem. Porque, né? Então, a gente pode esperar várias coisas ainda aí, vários ataques para esse semestre, né? E podemos esperar aí, principalmente ao apagar-se as luzes, né? A hora que a gente estiver afastado da escola aí, né? Do governo, porque tudo isso que ele fez não é o plano de carreira. O plano de carreira vem aí ainda, tá? Vai vir quando? Provavelmente em 31 de dezembro, como foi em 1997, tá? Então, sobre a questão do bônus, já foi falado, né? Mais critérios, está sendo estudado, né? Vai vir uma fórmula, né? Isso estará em